Mais um episódio de Pode Perguntar e hoje temos uma participação especial. Grande nutricionista Rafael Monteiro. Muito obrigado. Bem-vindo, meu Bem-vindo. amigo. Muito obrigado. Seja muito produtivo. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado, né? Sair da sua convite casa, especial, família, isso aí. para estar nessa noite tão especial aí pra gente falar de saúde pra essa galera. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado Isso de aí. verdade, pessoal. E quem não conhece o Rafael, eu sei que você de casa conhece com certeza. Rafael está com a gente há quase 10 anos, né, Rafael? 8 anos de Instituto Lessa. Mais de 10 anos de formado. 10 anos de formado formado. pela UFES. Além de atuar como nutricionista, também dá palestras aí por todo o Brasil. Vitória já me contou de semana que vem, palestra quase todo dia, que eu estou sabendo que é a Praticamente semana do todos os dias. nutricionista. Não é, meu amigo? Parabéns de verdade. Muito obrigado. E ele sempre muito didático. Ele vai explicar muitas dúvidas que vocês enviaram para a gente aqui hoje. E eu tenho certeza que vocês de casa vão aproveitar bastante tudo que ele vai falar para você estar usando e aplicando aí no dia a dia da sua saúde também. Né, Rafa? Uma honra estar aqui com vocês. Espero que seja muito proveitoso para todo mundo em casa. Oba! E me conta aqui, Rafael, você que está aí há 10 anos aí no mercado, muitas pessoas, milhares de pessoas já atendidas, né? Então você já sabe mais ou menos o perfil de cada paciente e como vai tratar, como que você vai cuidar dessa alimentação desse paciente. Então, a pergunta é, qual é o paciente mais difícil para você hoje em dia? Que você, quando senta lá no seu consultório, que você vê que muitas vezes eles chegam com muita esperança, né? Uma coisa que a gente ouve muito lá no Instituto é: vocês são a minha última esperança. Já passei por vários nutricionistas, vários médicos, e a gente vê um perfil de cada paciente e eu tenho muita dúvida assim, qual o paciente mais difícil? Aquele que tem um paladar infantil, aquele paciente que não consegue se adaptar com a alimentação saudável, ou aquele que come de tudo E não está nem para nada. Mas vai furar que você sabe que vai jacar. Fala pra gente. Paulo, eu estava olhando essa semana lá no meu prontuário e eu já atendi mais de 9.500 pacientes. Eu tenho mais de 9.500 prontuários abertos. Que bacana. Considerando que vários desses pacientes eu já atendo desde 2014, 2015, eu já atendi dezenas de vezes. Sim, então, verdade. eu já perdi a conta de quantas consultas eu já fiz nessa vida. Então, algo que eu vejo sempre no consultório é que muitos chegam lá até sabendo o que comem, Sim. o que deveriam estar comendo. Acho que, como a sua conduta é muito comum, você vê uma pessoa com protetor solar certo, Sim. uma pessoa já usando ali uma suplementação Até correta. hoje a Mas gente tem muita informação, né? Isso, a hoje informação existem é informações muito fácil, muito né? boas, né? Verdade. Hoje E muito esse acesso é complicadas muito também. Isso que eu ia Só falar. que também, a questão da Erradas, internet, isso né? aí. Né, Só que é tanta médico informação. E louco, todo mundo tem um pouco, agora de nutricionista também. Você vê na internet aí as pessoas o tempo inteiro publicando, né, o que está comendo, ou até mesmo dando dicas sem informação. Então isso tem deixado as pessoas doentes também, não só levando saúde para a mesa, né? As pessoas começam a criar pânico de certos alimentos. E aí que vem essa pergunta de qual seria o mais difícil, assim, esse que não come nada ou a pessoa que come de tudo, mas que vai jacar? Acaba sendo muito mais complicado, Paulo. As pessoas que hoje, infelizmente, estão passando por processos de ansiedade. Por quê? Muitos pacientes até chegam no consultório sabendo que devem comer pelas pesquisas, porque ouviram pessoas ali conversando, em conversas de amigos, talvez, já de outros colegas da nutrição. Mas a maioria das pessoas que a gente tem uma dificuldade maior de maneira crônica é aquela pessoa que a gente chama de 8 ou 80, né? Sim, Aquela pessoa sim. que começa num foco absurdo, Que tem aquele perfil emocional associado, né? emocional muito forte dela. Falar, a partir de hoje não Eu como vou uma mudar. uva Isso aí. fora da dieta. Mas aí semana que vem a pessoa já está lá Verdade. comendo em excesso todos os dias. E o maior problema que eu vejo é a relação ao emocional. Ao emocional. E Essa- eu também, eu vejo Essa isso. relação do emocional com a alimentação, de buscar como válvula de escape, seja por um problema de criação, um problema de relacionamento, finanças, problema no E todo mundo trabalho, tem problema, né? Sim. Pelo menos uma vez ao de dia você N vai passar por algum características, problema. de N intensidades diferentes, né, ao longo da vida, mas de fato o que eu mais vejo é essa relação com o emocional, as pessoas buscando um prazer, buscando um relaxamento, O famoso eu comfort mereço, food, né, eu né, mereço, aquele Eu abraço mereço. Hoje ali o dia da foi comida estressante, gostosa. sextou, então eu vou jacar. Então isso é muito comum mesmo. Porque cada um vai criando a sua válvula de escape, né? Muitas pessoas descontam na bebida, muitas Sim. pessoas Sim. em comida, em tabagismo, em... Isso Não, aí. e é legal você falar isso porque os refinados, né, o açúcar, eles viciam mais do que drogas muitas vezes. Sim. E a acessibilidade dele é muito fácil. Você vai numa padaria, quando você sai,
tem aquele monte de porcaria ali na frente. Você vai numa banca, tem aquele monte de porcaria. Qualquer lugar que a gente vai, as porcarias estão expostas. Então, querendo ou não, a pessoa é um vício, é complicado, né, largar essa questão dos refinados. Por isso que eu acho legal o seu tratamento, que você não retira tudo. Sim, isso é muito legal, que você faz um radical, balanço, né? Você faz um balanço muito legal. E por isso que eu acho que a gente está junto há tanto tempo, assim, porque é muito legal que o paciente ama o Rafael Monteiro, pessoal. Ele vira um amigo do paciente. Porque ele vai explicar e fazer com que esse paciente entenda a importância daqueles nutrientes. Muitas vezes não precisa cortar. Né? Você dá você mereceu no sábado, você vai poder fazer isso, fazer aquilo. E não o paciente todo fica dia, mais confortável. né? E a gente sabe essa área, né? Que é muito bom ter essa parte integrada da medicina com a nutrição, que a gente sabe que, assim, até nos procedimentos estéticos influencia a alimentação. Então, a gente lá no Instituto até desenvolvemos alguns programas, né, junto com os nutricionistas, para essa parte, assim, de melhorar polifenóis, para a gente, né, os antioxidantes. Exatamente, conseguir introduzir na dieta do paciente antioxidantes para melhorar nos tratamentos estéticos também. Porque hoje isso é muito importante. E essa parte emocional mesmo que você falou, Rafa, o que acontece? A gente sabe que muito paciente que tem lá, que tem essa parte emocional envolvida, piora até em algumas doenças de pele, por exemplo. Cabelo, queda de cabelo. Queda de cabelo. Melasma, melasma, que é uma doença crônica, né? Uma doença crônica. Então, a gente sabe que tem um gene que faz essa piora, né? Que vai ser produzido ali e vai piorar essa parte mesmo do melasma, que é o propriomelanocortrin. Opa! É isso aí. Então, a gente sabe que faz essa piora, pode escurecer as manchinhas. O próprio cortisol do estresse, né? O cortisol, isso aí, porque gera uma piora, né? Um acúmulo de gordura também. Exatamente. Um catabolismo. Então, essa parte da nutrição, junto com a parte médica por inteiro, é muito importante. Analisar o paciente não só pelo sintoma, mas com a causa daquele sintoma de fato, né? Isso aí, tratar a causa base. Exatamente. Só por um creme, enfim, mas pela conduta que eu vejo sempre que você tem com os pacientes de investigar a alimentação, o sono, de pedir exames de sangue, às vezes é uma falta de uma vitamina ou excesso de algum hormônio. E a gente insulina, sabe por exemplo, né? que como isso influencia, né? Aqueles alimentos inflamatórios que fazem piorar a acne. Né, que a gente estava conversando aquele dia, assim, que o paciente às vezes chega no consultório, nossa, comi determinada substância e como piorou a acne. E é na semana que piora, é incrível. Exatamente, é muito rápido. É agudo. Então a gente sabe que essa parte inflamatória também influencia muito de alguns alimentos, né? Sim, a gente falou até sobre isso em outro episódio, da questão da inflamação, da glicação, da influência que isso tem na quebra de colágeno para o tratamento da dermatologia. Até mesmo na hora de você colocar um fio, como que você vai ter essa absorção. Tem que estar desinflamado, né? Tem que estar desinflamado, porque o paciente... Até para a produção de colágeno tem que estar desinflamado, senão o paciente não consegue ter aquela produção. O paciente vegano mesmo, que não faz consumo de proteína, a gente tem que melhorar isso aí, sem acompanhamento. A gente acaba suplementando, a maioria dos casos, proteína mesmo, na forma de suplemento. Né? Tem o grão de bico, tem o feijão, tem a lentilha, mas o suplemento, na maioria dos casos, tanto de ferro, quanto de B12, quanto de proteínas são fundamentais. E é até legal você falar sobre isso, que muitas pessoas têm medo de whey protein, né? A gente que está aí no mercado há tantos anos, a gente viu isso tudo mudando. Mudou demais. Lembra antigamente quando a gente falava, vai tomar whey protein? Whey protein? Mas isso não dá câncer, isso não vai parar meu rim, isso não engorda. Né? Assim, muitos falam assim, whey protein não engorda. Até hoje tem isso, né? E fala pra galera, assim, para tirar o medo desse pessoal que está assistindo a gente, sobre a questão do whey protein, da gente saber escolher um whey protein, porque isso vai influenciar também tanto nos resultados estéticos da pele desse paciente, quanto no emagrecimento, na manutenção da massa magra, no dia a dia, né? Disposição também. Sim. E querendo ou não, o whey protein, ele acaba sendo, muitas vezes, para um paciente que não tem tempo, muitas vezes, de fazer uma alimentação ali, uma opção muito prática, faz um balanço, né? Que você consegue botar essa opção, e esse paciente, no meio da tarde, não perdeu tanto tempo. Com certeza. Conseguiu colocar aquele nutriente para dentro, juntamente, às vezes, com uma suplementação, para ele conseguir no dia a dia dele e também não gerar uma ansiedade. Com certeza. Né? E até diminuir aquela fome para na hora que chegar em casa para jantar. eu sempre falo, né, que tem relação do emocional da pessoa chegar em casa, querer descontar tudo na comida, à noite, né? Até como certo durante o dia, mas à noite é muito complicado. É uma frase que a gente ouve muito. Eu sempre costumo dizer que o problema é o lanche da tarde. Quando a pessoa não come de tarde, ela vai chegar à noite e aí ela tem um consumo calórico. Janela, né? Uma janela alimentar muito grande. Ela tá trabalhando, enfim. E já junta com estresse, junta com ansiedade, em casa. Aí junta a praticidade de alimentos, né? Hoje é muito mais fácil. Você dá 2 toques e
entregarem um hambúrguer, uma pizza na sua casa do que você ir descongelar a carne para fazer... Na volta do caminho já estão pedindo iFood. E aí acaba sendo muito complicado, né? A questão ali da whey protein, pessoal, é que a whey protein ela é uma proteína como outra qualquer. Uma proteína como se fosse uma proteína do leite, do ovo, do queijo, do frango. A grande questão é sua praticidade. A gente sabe que numa pessoa normal, por exemplo, a Carla, com peso normal, ela consegue facilmente atingir a ingestão de proteína através de alimento. Exatamente. Lá o ovinho de manhã, uma carninha, um franguinho na hora do almoço, um queijo, um iogurte à tarde. Isso facilmente ao longo do dia, para uma pessoa relativamente leve, essa suplementação, como o próprio nome diz, né? É uma forma de você complementar. Ela não se torna algo fundamental, vamos dizer assim, no processo. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm medo do whey, tem gente que só quer tomar whey. Só quer tomar whey. E aí tira aquela proteína, deixa de mastigar muitas vezes. Justamente. E aí fica só com whey protein, também não é tão legal. Né? Mas uma dica, alguma patologia, uma dica que o Rafa me deu há muito tempo e que eu faço também há muito tempo, foi que geralmente às vezes eu entro em procedimento, fico muito tempo ali, não consigo comer à tarde. Ele falou, não, você vai ter tarde, isso, né? Aí. Seu lanche da tarde vai ser o quê? O lanche da tarde vai ser o whey. A dedeira. Aí ele falou assim, deixa a shakeira, a dedeira, deixa a shakeira dentro do consultório. Verdade. Daí sai um paciente do paciente outro, você vai sacudir aquela dosezinha de whey ali, ó, pra dentro. Porque muitos pacientes, eu até indico, dentre várias outras opções, hoje a gente consegue o whey protein não só a forma líquida, né? Sim. Hoje você pegar o pó do whey protein, que tem sabor baunilha, maracujá, sabor de paçoca, milho verde, que a gente ama. tem abacate, né? Dá pra você salpicá-lo sobre frutas, sobre salada de frutas, misturar em iogurte. A Carla faz tem muito inúmeras com aveia, né? Com aveia, é whey protein, uma bananinha da terra e um ovo. Sim. Dá pra fazer panqueca, dá pra fazer bolinho. As meninas do Instituto fazem direto pra mim, né, meninas? Que você faz. O muffinzinho, mas o bolinho. Você sempre toma, você sempre faz. Não, aquilo ali é tipo um mingauzinho. Mingauzinho, né? Aveia na água com whey de coco, isso aí. Mas o muffinzinho também, ó. Só pra vocês terem ideia, tarde, né? Fica cheiroso. 30 gramas de whey protein, que normalmente é um scoop, é um dosador cheio, equivaleria às proteínas presentes em 4 ovos inteiros. Olha só. Então, inclusive a forma de você suplementar, para quem não consegue atingir a ingestão de proteína no dia. Idoso, por exemplo, né, que já está em processo de catabolismo. Idoso, pessoas um pouco mais... Sarcopênicos também, com certeza. Normalmente, uma característica muito grande do paciente idoso já é a diminuição do apetite, né? Quem está ouvindo em casa, às vezes tem um pai que já come pouquinho, aquela sua mãe que já é um pedacinho só de carne e óleo lá ao longo do dia, à noite, normalmente idoso já não janta, já não... E vai perdendo massa magra. E vai perdendo massa muscular. Né? A gente sabe hoje a importância da massa magra aí. Tanto é que até para perda de gordura, sustentar a questão dos ossos, da vitalidade do paciente, a longevidade, né? O whey protein, Paulo, há décadas é usado no âmbito hospitalar, né? Exatamente. Tanto para paciente queimado quanto para paciente em desnutrição hospitalar, na forma de suplemento, né? Talvez você internado já tenha usado o whey protein. E tá achando aí que nunca tomou. Normalmente vem vitaminas, né? No meio da tarde, uma vitamina de manga, uma vitamina de banana, com algum suplemento de proteínas ali batido. E o legal, voltando lá, quando a gente começou, o whey protein tinha muito açúcar. Hoje em dia a gente tem muita opção, pessoal, para paciente diabético. Super saudável. Super saudável mesmo. Isso, uma quantidade bem equilibrada ali de carboidrato. Né? Adoçantes saudáveis. Isso, proteína ali, exatamente. Porque antes, sem aquela gordura, muitas vezes eles né? misturavam muita coisa. Entendeu? Então, eu acho que por isso a também... A tecnologia da indústria foi desenvolvendo. Hoje tem adoçantes muito saudáveis. E as próprias pessoas foram se conscientizando que o que tinha ali dentro também, às vezes, não era tão bom. Não, tem whey protein com colágeno também. Sim, vitaminas, colágeno. Com verisol, dentro mesmo do whey protein. Né? Você já está suplementando a parte da proteína e ainda está cuidando da pele. E as fórmulas hoje estão muito ricas. Isso aí. Né? Desde a questão do complexo B, desde a questão da cadeia de aminoácidos. Digestão extremamente fácil, né? Dificilmente uma pessoa se sente pesada. No caso de um intolerante à lactose, por exemplo, recomendado usar o whey isolado. Tem opção para veganos. Mas a digestão muito... Né? Então hoje o mercado tem inúmeras opções para caso você tenha alguma patologia ou caso você tenha alguma restrição, você recorrer ao whey protein complementar uma refeição ou substituir ele uma refeição que a gente está sugerindo. E eu vi isso muito com a vovó. A vovó, quando ela estava com câncer, ela teve essa falta de apetite, né, essa inapetência. E aí eu mandava para ela o whey de coco, que é o nosso preferido daqui. E ela adorava também. E ela amava. E aí meu próprio tio que dava para ela falava:
Paulinho, esse whey tá salvando a vovó, porque a vovó não tá comendo. Que imagina, e a gente Paulo. tem conseguido colocar essa proteína nela. Um dosador equivalente a 4 ovos inteiros. Isso para massa muscular dela. Sim. E é importante salientar, pessoal, que é um suplemento extraído do leite, não é algo criado em laboratório. Verdade. É alguma coisa transgênica, né? Alguma coisa estranha. Então, é uma proteína super saudável para complementar o dia, de fato. E evitar com que esse idoso perca a massa magra e consiga caminhar, consiga ter uma vida mais feliz, poder fazer suas atividades. Então, pessoal, não tenha medo, procure um nutricionista que entenda dessa questão do whey protein, do seu problema, ou se você não tiver problema, para ele te indicar o melhor whey. Entender o paciente de uma maneira global, né? Que é o que a gente faz no instituto, Sim, né? O paciente chega com um integrativa. sintoma e não tratá-lo só pelo sintoma, né? É muito comum. A gente vê sempre você falando sempre sobre cansaço, Paulo. E no consultório tem sido muito comum, cara. Uma das coisas principais, a pessoa, Rafa, me passa uma coisa para disposição do dia. Eu falo, pera, mas por que você tá tão cansado? Você tá muito cansado porque tá dormindo pouco? Será que não é uma anemia? E aí gera uma Será que você não compulsão, tá... muitas vezes, a pessoa de não fato. dormindo. Por isso que é legal a gente sempre perguntar e conversar com o paciente. A causa do problema. A causa dessa compulsão. E muitas vezes é o sono, igual você falou, que ele tem também a questão da leptina, né, sendo liberada. Aumenta a fome, né? Se você está dormindo mal, vai ter uma queda da serotonina, ou seja, aumento vai de gerar fome. uma compulsão alimentar, porque se você está com baixa de leptina, que dá saciedade, e uma baixa de serotonina, que gera ansiedade, né, se você tiver, você vai ter uma compulsão. Então, muitas vezes, não é só na alimentação que você vai tratando esse emagrecimento, você tem que tratar de forma integrativa, né, de forma sempre de dentro para fora. Tratar a base de dentro para fora, para que tenha sucesso ainda mais na dieta. É incrível, Paulo, falando dessa medicina integrativa, que é o que a gente defende muito. Quando eu recebo os pacientes da doutora Carla, e aí já vem ali com suplementação para melhorar do sono, você vê um pool de lactobacilos para melhora da microbiota, que tem muita relação com a melhora da pele. Tanto é que quando a gente pega o paciente da Carla, é totalmente diferente. A gente tem que olhar no prontuário, porque a Carla trata sim. Não é só o ácido, um sabonete, um creme, tem a questão de Mas dentro. sempre tem essa parte da beleza de dentro para fora mesmo, que eu sempre explico para o paciente. De inflamação. Como que a gente vai tratar uma pele sem tratar o intestino? O intestino é nosso segundo pessoa cérebro. Comendo mal, dormindo mal. Exatamente, então tá tudo por ali. Como que você não pergunta do sono de um paciente? Se dorme bem, se dorme mal, se acorda à noite para fazer xixi. O ideal é você dormir a noite inteira. A pessoa tá com aquela olheira e querendo só tratamentos locais. E a gente sabe que tem alguns tipos de olheiras que são referentes a isso e que elas são efeito temporário. Então o paciente acha que tem aquilo ali e não tem. É temporário. Então tem que saber o que está acontecendo. É um aumento de pigmentação isso temporária. aí. Não, por isso que eu sempre falo, todo médico tinha que ter um nutricionista. Verdade. Porque eu acho assim que tratar a base através da alimentação, você vai prevenir muitas coisas. Por exemplo, um cardiologista, né, com um paciente com hipertensão, um endócrino com paciente diabético. O ortopedista que trata a osteoporose, né? A gente sabe da importância. Pós-cirúrgico, na perda de massa muscular local também, a pessoa faz uma cirurgia. Tinha que ser isso. Saiu do médico, você recebeu um diagnóstico, procure um nutricionista, porque você pode ter certeza que essa doença sua vai ter menos efeitos, né? Caso você tenha uma doença que vai progressiva, através da alimentação você vai conseguir tratar a base e impedir com que ela evolua de forma pior, né? Então você consegue engavetar aquilo, até mesmo com doença autoimune. E a gente vê isso no nosso paciente todos os dias, né? Todos os dias a gente vê isso Não, todo dia eu dou 3 notícias, por exemplo, tireoide de Hashimoto, que está sendo cada vez mais comum, que é uma doença autoimune da tireoide. A gente vê que ela tem muita influência no intestino, tem muita relação com deficiência do selênio, do cobre, do zinco, da vitamina D, manganês, a vitamina A, o estresse. E tudo vai se interligando, exatamente, né? E o intestino está muito inflamado da população. Por isso que está vindo tanta doença autoimune, por isso que está vindo tanta compulsão, porque a serotonina também é produzida no intestino, né? Cerca de 90%. Então, se você não está com o intestino legal, automaticamente vai vir uma ansiedade e vai terminar onde? Na comidinha, na bebidinha. Eu costumo brincar, homem vai para a bebida, a mulher vai para o doce. Porque a gente tem esses problemas. Por exemplo, quando senta um homem, né, para procurar a gente para emagrecer, ou que seja, ele já chega avisando, né? Eu vou ter que parar de beber? Vou parar de beber, não. É preocupação. E a gente fala que não é assim, né? Não é para ser radical. É que tudo na vida é equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio, isso aí.
É isso mesmo. É importante. E é importante também falar, assim, porque o Rafa, eu acho muito interessante, porque, assim, quando a gente encaminha os pacientes para os nossos nutricionistas do Instituto, eles são sempre integrados. Eles entendem aquele perfil ali. Às vezes o paciente está indo para uma parte nutricional, porque ele precisa mesmo daquela suplementação que a gente falou, do paciente vegano, que precisa ali, vai fazer procedimento estético, vai precisar ali aumentar a carga de proteína, tudo. Ou um paciente que está naquela parte de emagrecimento. Comecei a emagrecer pela internet. Sim. Comprei um monte de... Porque tem isso também, né? Comprei um monte de suplemento na internet e estou emagrecendo. Então, a gente fala, não, vamos fazer tudo direitinho. Vamos vai ao nutricionista nutricionista. Vida, né? E quero fazer procedimento estético. Falei, vamos começar assim. Vamos combinar ali a consultinha com o nutricionista, depois a gente volta, cuida da pele por inteiro, traça o planejamento de tratamento. Tem aquele paciente também que perdeu muita massa magra relacionado à doença ou algum outro fator. Ou até mesmo fazendo o emagrecimento por conta própria. A gente vê muito isso. Sim, de massa, magra, né? E não perde só gordura, perde massa magra, se não sustentar e não suplementar o necessário, né? E o legal é essa conversa que a gente tem lá dentro, né? Sempre quando a gente encaminha um paciente para o Nutri, a gente escreve, a gente liga, a gente se fala, a gente vai lá dentro da sala, a gente conversa. No prontuário deixa todos os dias sempre um recadinho pro Rafael, tipo, Rafael, isso, vida corrida, vai precisar de muito. O paciente tem dificuldade nisso, naquilo. E o interessante é que o seu plano alimentar, né, não vamos falar dieta, porque é um plano alimentar, essa conscientização que você faz de deixar o paciente mais livre, por exemplo, quando ele está viajando, sabe? E eu falo isso muito, porque você dá várias opções, ele não fica preso só naquele alimento, né? Que a nossa rotina ela é itinerante ao longo do dia, né? Uma rotina variada. Você vai viajar e você às vezes não vai estar com a menina que trabalha na sua casa fazendo sua comida. E às vezes você vai ter várias reuniões na semana fora da sua cidade. E isso que você coloca lá de ou você opções conscientiza práticas, muito. né? Sim. Isso e a é muito legal. Porque eu vejo muitos pacientes chegando com traumas de nutricionistas muitas vezes, por aquele nutricionista ser engessado. É que faz regime, né? Não é uma alimentação saudável. A palavra dieta tem gente que dieta, né? Sim. Então, assim, isso é muito bacana, que você conscientiza esse paciente para ele saber se alimentar de verdade, saber escolher aquela proteína, não ficar preso naquele negócio da balança, preso até mesmo na balança que vai pesar em casa. Né? Muitas vezes as meninas entram em desespero. Eu sempre falo, né, que quando eu vejo um antes e depois na internet, eu olho e falo, poxa, bacana, né? A pessoa batalhou, ela se cuidou, ela melhorou algumas coisas, mas e depois? Verdade. Eu fico pensando... E o depois do depois, né? É isso aí. Desafio 21 dias, tá? Mas e no 42º? Isso é importante ele ir com frequência. Sim, e principalmente... Toma um puxãozinho de orelha, já volta pro foco, ou até mesmo faz uma bioimpedância, dá de cara com a realidade, aí a pessoa volta pro foco. Estimular, Paulo, sempre hábitos alimentares de fato. Sim. Hábitos de vida. Verdade. Dormir mais cedo, acordar... se alimentar de uma maneira mais consciente, não só uma dieta. Também. E até uma pergunta que eles enviaram aqui que eu estava olhando, eles perguntaram aqui para mim assim, Rafael, você vê realmente diferença no emagrecimento de um paciente, vamos supor, na relação de números, né? Vamos supor, 10 quilos. Nossa. Um paciente precisa perder 10 quilos. Esse paciente que está praticando atividade física, a pergunta da pessoa aqui, é mais rápido para ele perder 10 quilos do que aquele que não pratica atividade física? Ou isso é balela lá? Cara, no seu dia a dia você vê como? Conta pra gente, que essa pergunta é interessante. Uma hora de musculação gasta em média, dependendo do peso da pessoa, por exemplo, a Carla vai gastar menos calorias do que o Paulo, aqui, né? O Paulo gastando calorias no treino, mas a gente gasta em média 350, 400 calorias no treino de musculação. Transformando isso em um alimento, pessoal, dá em média 3 pães de sal ou 6 fatias de pão de forma. Então é como se você estivesse deixando de comer naquele dia 6 fatias de pão de forma por ter ficado na academia. Uma hora, ter caminhado, ter feito uma natação, uma bicicleta. Então, fora tudo. Então, pensando em gasto calórico, você já gera um déficit de calórico, um balanço calórico que é muito favorável. Imagina você deixando de comer 6 fatias de pão de forma no dia. E ainda gastando ali, né? E ainda gastando. Então, além dos benefícios, da massa magra, a gente chega em casa mais energizado, mais relaxado. Até mais a feliz gente tem um controle mesmo, alimentar né? melhor. Tipo, cumprir meu papel. Sim. É isso aí. O famoso tá pago, né? Então, isso aí. Isso é nítido, como que a gente vê pessoas que tiveram estímulo de infância, de criação, de adolescência, e hoje
tem atividade física como algo prazeroso. É remédio. Atividade física é remédio. Que eu sempre falo. É remédio diário que a gente tem que tomar. Eu falo com os pacientes, se faltar motivação, tenha disciplina, né? Exatamente. Então isso serve para tudo na vida. Tem uma frase que fala, né, que a motivação, ela acaba. O que fica é o hábito. A gente tem que criar o hábito de fazer. Porque você acha que tem dia que eu não tô afim física. de malhar, de ir lá treinar, né? Não se fala malhar mais, agora treinar, né? Entreguei a idade aqui. Mas você acha que tem dia que eu não acordo e falo, caramba, eu tenho que ir lá treinar. E aí eu pego minha bike e vou. E aí também... Vai no automático. E vai melhorando, né? Não, e aí vezes, o humor vai melhorando sim, também. E às vezes se não for, tá tudo bem também. No outro dia você vai. No outro né? dia você vai. Isso aí não é um problema. Igual quando a gente está viajando, a gente tenta levar isso, mas tem dia que a gente não vai, mas a gente bate tanta perna, anda tanto que eu falo, amor, hoje já andamos mais de não sei quantos quilômetros, então é melhor a gente dormir, né? Assim, melhor a gente descansar, porque o descanso também é importante. É importante, né? Muita gente acha, Paulo, que por ter saído da alimentação saudável uma vez, um dia, voltando até na primeira pergunta, né? Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm no emagrecimento? É de serem extremamente perfeccionistas. Sim. A maioria das pessoas acham, eu comi um doce fora da dieta, estraguei tudo. Assim já que eu estraguei tudo, deixa pra lá. Já que eu não fui treinar hoje, deixa pra lá. Mês que vem eu tento de novo, procuro outro nutricionista. Então, o que engorda de fato é a gente ficar se alimentando muito mal, de maneira exagerada, por semanas, por meses. Sim. E o emagrecimento também, quem dera se fosse, mas ele não é de um dia pro outro, né? Uma melhora de um home care... Em você semana. Vai perceber a longo prazo, isso aí. Você faz um PDO, um bioestimulador, são meses para você ver diferença. E é musculares no gradual. Porque eles estão cada vez mais imediatistas. Com o emagrecimento. Sim. As pessoas não estão tendo paciência do tempo que ele levou para ganhar aquela gordura. Tem que curtir o processo, né? Para ser sustentável. E quer perder tudo em um mês? Não é assim, isso não vai ser saudável. Você vai perder alguma coisa que não está legal. Né? E pode gerar também essa questão de você ficar triste porque não conseguiu, aí gera compulsão. Gera frustração. Então tem que ter paciência, pessoal. O emagrecimento é um dia de cada vez. É levantar cedo, fazer sua atividade física ou à noite. É você cuidar da alimentação direitinho. Viajou, pode frear um pouquinho, mas volta para o eixo de novo. Porque isso que é sustentável. É por isso que eu sempre, ao invés de ensinar só uma dieta, né, 20 gramas disso, 30 daquilo, a gente busca ensinar hábitos saudáveis, estilo de vida saudável, que seja de fato sustentável. Dieta, tem uma frase na nutrição, Carla, que diz que a dieta tem começo, meio e fim. Sim. Só que o estilo de vida saudável, ele não pode ter fim. Imagina os cuidados da pele, eles não podem ter fim. Não tem que ter fim, isso aí. Você vai mudando o protocolo, o tratamento, cada dia é uma coisa diferente, cicling, mas né? Tem que ser sustentável de fato. Vai se renovando aquilo ali, imagina que você imagina que você veja no Instituto todos os dias os pacientes que têm um sucesso, vamos dizer, com melhora da pele e o estilo de vida saudável. Imagino que quem chegue com a pele muito prejudicada, chegue também com os hábitos de vida inadequados. Com certeza. Com certeza. E hoje também tem tido muito, por questão da internet, né, da questão de entregarem muita coisa ali, muito pânico com a alimentação também, né, Rafael? A gente tem visto pessoas com anorexia, pessoas praticando bulimia, meninas jovens em busca do corpo perfeito, da magreza, né? Porque querendo ou não, a internet só mostra coisa bonita pra gente, só mostra alegria, e a pessoa começa a falar, caramba, eu preciso ficar assim, eu prefiro ficar assim, eu preciso ficar assim. A comparação, né? A preocupação da comparação. E aí vem o terror nutricional, né? Por exemplo, a gente tem visto muito isso com carboidrato. O carboidrato virou um vilão, só que as pessoas confundem muito. Explica pra galera o que é isso, porque as pessoas acabam tendo pânico do carboidrato, sendo que ele é totalmente essencial para a nossa alimentação. Né? Então, o que você tem visto lá no consultório também? As pessoas quando sentam com medo de comer e você tenta explicar que isso não é um carboidrato muitas vezes, né? E é nítido, você vai conversando, a pessoa começa a dar um tremelique que te fala, meu Deus, eu vou engordar com isso. Aí eu vou explicando para a pessoa a parte científica de maneira mais didática. Só para vocês entenderem, pessoal. Eu vou falar a marca aqui porque aí fica mais fácil. Um Kit Kat, daquele normal que você encontra em farmácia, em padaria, ele tem em média, cara, 250 calorias. Isso seria equivalente a 200 gramas de arroz cozido. Sim. São 8 colheres de sopa de arroz. Sim, são 2 pães de sal. São 4 fatias de pão de forma. Carboidrato, Paulo, é uma coisa. Sim. Fast food, doces, refinados, são diferentes. Por quê? Quando você vai olhar uma pizza, a massa de fato é carboidrato, porque é farinha, água e fermento.
Mas e o que está em cima da massa, né? Verdade. Você tem muito queijo, bacon, calabresa, Aí borda vem de a gordura catupiry. pura. E tudo com aquele A óleo quantidade de industrializado, gordura né? no Tudo hambúrguer, na industrializado, maionese, embutido. Isso aí. embutidos, a baixa qualidade nutricional. Mas Sim. quando você para avaliar a caloria de um biscoito, de um bolo, Uhum. né? Eu lembro a imagem da minha avó fazendo bolo de cenoura. Sim, É um pote de óleo. verdade. Era mesmo. Aí a pessoa fala, nossa, carboidrato não, ele tem muita gordura Sim, também nesses sim. alimentos. Então, a maioria desses alimentos que são chamados de bombas calóricas, As junk foods, na verdade, né? eles têm muito mais gordura Sim, do que saturado, propriamente dito carboidrato, Sim. gorduras trans propriamente isso dita, aí, né? Então, é. o que eu sempre falo que o que engorda não é o alimento, é o contexto Uhum. que a pessoa está se alimentando. Se Verdade. ela, por exemplo, come 5.000 calorias numa churrascaria, que é só gordura e proteína, ela nem comeu carboidrato. Uhum. Paulo. Verdade. Exatamente. E eles estão trocando, Ela, né? ela nem come, e é uma refeição extremamente calórica. Então, o que engorda é o excesso calórico a Sim. longo. E O que gera inflamação, glicação, de fato, não é só a glicose, mas o contexto alimentar Todo, né? como um Falta todo. de uma equilíbrio maneira ali da inadequada. inflamação. eles acham que o fato de não comer carboidrato, o comer carboidrato não dá massa magra, mas a massa É o magra que mais também, estimula, de fato. exatamente, que a gente fica muito apegado à proteína, né? Mas para você ter um crescimento muscular, tem que ter o carboidrato. A gente tem que parar Senão com esse o medo músculo do não carboidrato cresce, né? Com e certeza. estudar, falar assim, o que é esse carboidrato que eu posso comer? E isso vai tirar muito também a compulsão a partir do momento que esse paciente consegue Entender que identificar pode, o bom né? carboidrato, né? Desde de manhã, no almoço, no Sem jantar, dúvida. para perder esse medo e ver que pode comer o carboidrato e você vai ter mais saúde, sim. E Todas, massa magra também. todas as minhas pacientes, quando entendem que podem comer esses alimentos nas quantidades corretas, também não estou defendendo você comer. Gente, lógico. É aquele equilíbrio, né? Você Da tá falando quantidade de da questão proteína, do terror carboidrato, nutricional gordura. que tá tendo hoje em dia, né? É que quando a gente entende que pode, até a própria vontade de exagerar acaba diminuindo. Verdade. Veja numa Total. dieta de 1.200, 1.500, 2.000 calorias, cabe ali um chocolatezinho depois do almoço, né? Cabe ali uma coisinha depois do treino, cabe... Tem cada paciente Encaixa tem o na Tem alimentação seu algo que perfil. você Perfil. goste, dá pra gente encaixar para que seja de fato sustentável. Até porque às vezes se você não colocar muitas vezes esse bônus, né? Aí é que a ele pessoa vai querer desistir exagerar. E vai ficar triste, vai vir uma depressão junto, Porque vira o porque ele não radicalismo e a conseguiu. pessoa desiste mesmo, Com né? certeza você Não vê, sustenta cara, por lá muito na, tempo. lá na prática clínica que Aham. o problema de acneico, né, o problema da pessoa com pele oleosa não é que ela come um quadradinho de chocolate Não depois é do isso. almoço, é que ela Sim. todo dia ela come barras e barras e barras. Eu Isso. imagino que você percebe isso Com todos os certeza. dias. E gera uma inflamação, igual a gente falou aquela vez, né? Gera uma inflamação a nível intestinal ali, por conta desse excesso de chocolate, lactose, refinados mesmo, né? refinados, Hiperglicemia, tudo. né? E isso, até glúten mesmo, né? Que vai gerar uma inflamação, se for assim, em excesso, vai gerar uma inflamação e vai piorar doenças como rosácea, acne, E não é só na pele, eu vejo muitos pacientes tendo sinusite de repetição, rinite, otite, rinite, todas as amidalite, ites. e a ver com a alimentação. Candidíase também. Candidíase é muito. Muito. Eu vejo, você vê cada vez mais os pacientes chegando Todo com dia. candidíase Verdade. todo dia. E aí já começou a achar que é normal. E não é, tem que tratar. E engraçado E é que tratado tem através da alimentação sido também. uma queixa muito frequente em consultório. Uhum. Muito mais, assim, com o passar dos anos, está ficando ainda mais intenso. E eu acho que isso tem a ver, com certeza, com essa inflamação intestinal. É, com a alimentação. A cândida a Exatamente. gente trata pelo intestino, Pelo né? intestino. Aham. Pelo intestino. A candidíase está aí, um percentual altíssimo entre as meninas, entre as mulheres. A gente vê que sendo tratada muitas vezes com medicamentos que vai destruir essa flora Apenas de intestinal. maneira piorar. local E também. vai né? piorar, e ela entra naquele ciclo cada vez mais, tentando melhorar, aí melhora, fica 2 semanas sem, aí menstrua, aí volta a candidíase de novo, toma um remédio que não está tratando o intestino, e esse remédio vai fazer mal para o intestino, E é incrível a pessoa como- vai naquele ciclo. Gera E inflamação. é incrível quando a paciente chega lá no consultório, ela fala, Rafa, eu até comi certinho nos primeiros dias e melhorou. Aham. Mas eu Mas voltei a depois- descontar na comida de novo, aí o problema piorou. Voltou. Isso é assim como é extremamente lindo comum. quem faz o tratamento direito com a questão da alimentação, da A suplementação. melhora. E mantém Fala, eu tô aquilo há um por ano sem anos. cândida, tô É 3 maravilhoso. anos sem cândida. É Enxaqueca, muito legal. né? Enxaqueca é muito comum com a alimentação, né? Eu acho que a maioria da enxaqueca é causada muitas vezes através da alimentação. Alimentação Também. sono, Porque, querendo ou não, vai questões ter hipertensão genéticas. junto, Isso então vai aí. ter. É um conjunto ali. E hoje existem inúmeras cepas, né, de lactobacilos que a Sim. gente pode entrar com pré-biótico
probiótico, Probiótico. que a gente consegue melhorar ali o organismo como um todo, né? E é legal Até- a gente explicar para o pessoal que está assistindo o que são essas cepas. Eu falo que são como se fossem funcionários para o nosso intestino, onde eles vão conseguir fazer um balanço do que realmente precisa ficar com a gente e o que precisa sair, e fazer uma limpeza também nesse lume intestinal que gera essa inflamação. Então é como se você estivesse colocando funcionários para a sua usina de lixo, que é o intestino ali, para eles conseguirem captar certas vitaminas e minerais que estão sendo às vezes perdidos pelas fezes, né? Ou pelo paciente não tomar água, ou por ter uma alimentação ruim, até mesmo a falta de atividade física deixa esse intestino, esse trânsito intestinal mais lento. Medicamentos, né? Má alimentação. Medicamentos também, a gente vê tanto que causa desbiose de diarreia, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu faço cocô todo dia. Eu faço quantas vezes? 6 vezes. Também não é. Tudo pastoso, né? E Sim, sempre é. pastoso, com aquela diarreia, também causa essa coisa ruim no intestino inflamatório. Então, essas coisas que a gente está falando para vocês, é isso, é como se fossem funcionários do bem ali para trabalhar e tirar essas bactérias do mal e eliminar as toxinas ali do nosso E intestino. tudo isso você vê na prática clínica quando a pessoa chega e fala, Paulo, eu tenho só uma enxaqueca, mas quando você para esmiuçar, Carlos, eu tenho só uma acne, quando você para ver a causa de fato, não era só genética, verdade, né? Não era só genética. Então, E é hoje... interessante como as pessoas se acostumam a ter o sintoma, né? Por exemplo, eu Sim. tenho enxaqueca, não é assim? É. Eu tenho diarreia. 2, 3 vezes por Não é assim? semana, Sim. né? E assim, a pessoa tem enxaqueca, mas tem que tratar, e muitas vezes a pessoa está tomando medicamento, já fez todos os exames, viu que não tinha algum problema, e por que não tentar a alimentação? E não é medicamento Entendeu? que conserte o problema de o fato. tratar a né? medicamento que causa você está base. tomando para eliminar o seu sintoma que você está sentindo. Mas muitas vezes a causa base está na alimentação, né? A gente vê lá pacientes que chegam com enxaqueca e aí eles voltam após 3 meses com a gente, mas com você eles estão com uma rotina maior. E aí você pergunta assim, que você anotou ali enxaqueca. E a sua enxaqueca, como estava? Doutor, Nem lembro, lembro. né? É mesmo, né? eu não tive mais. Exatamente. É Entendeu? mesmo, né? Aí é o costume mesmo Eu de falo, sentir viu, aquilo ali. Viu? Você quer voltar para aquilo? Você viu aquele alarme? Porque é ruim ter dor de cabeça demais. Você perde a graça para tudo. E você trocar o prazer da alimentação momentâneo para você ficar o dia todo com enxaqueca, né? Eu acho que é uma questão de escolha aí. E muitas vezes as pessoas acham difícil. Tipo, mas eu vou ter que tirar isso, doutor. Eu falo, mas você está com uma dor diária. Entendeu? Vamos eliminar. Prefere vamos tomar ver um como remédio pro resto da vida do que Exatamente. melhorar um ponto na Não, e alimentação. entra naquele ciclo, né? Vai prejudicando o fígado. E um fígado inflamado também dá enxaqueca, dá essa dorzinha de cabeça. Então a pessoa tem que tratar, tem que saber que a base, volto a dizer, de qualquer doença tem relação com alimentação, com a suplementação, certeza. com deficiência de nutrientes. É a gasolina para o nosso corpo. Se você não está tendo, não está colocando a gasolina errado, o carro vai pifar. Com certeza. Não é Alimentação porque nosso saudável corpo não é assim, e não. equilibrada é tudo, né, Rafa? E é incrível, Carlos e Paulo, é uma honra enorme para mim estar há praticamente 8 anos lá no Instituto Lessa, Verdade. porque Exatamente. ao lado de médicos, realmente, de pessoas que pensam não só no tratamento, como a gente vinha conversando, do sintoma, né? Você tem dor de cabeça, toma isso para dor de cabeça. Toma isso para aquilo, mas que pensam no paciente de maneira, de fato, integrativa, integrada, Isso, que como um pensam todo. desde a base do paciente, de ver como que é a vida, de fato, do paciente, o tratamento humanizado, de Sim. fato, que vocês fazem, né? Obrigado. É a A gente vê conversa, né? sempre- Descobrir aquilo ali, é conversar, é investigar um pouquinho mais, Nossa, olhar isso um é pouquinho para sensacional. trás. Isso aí é incrível mesmo. Tanto é que os feedbacks que a gente ouve todos Verdade. os dias de, nossa, eu fui no Paulo, a pessoa maravilhosa, né? Eu achei que ele já ia direto já no problema, já ia dar um remédio, Tem que alguma bater coisa. esse bate-papo, gente. Se você não conversar, não olhar para o olho do paciente, não entender que ele não veio ali por causa daquela queixa, que tem muita coisa por trás, eu acho que é o sucesso do tratamento. E até o próprio paciente se surpreende e fala, gente, eu não tinha pensado nisso. Semanas atrás eu atendi uma paciente que ela me mandou mensagem ontem. Ela falou, Rafa, ela foi no consultório querendo perder 4 quilos. Só que quando a gente vai conversando, ela tinha um intestino que funcionava a cada 7 dias. Nossa. Ela estava no tratamento já para engravidar e não estava conseguindo. E ela não tinha lembrado, assim, nos primeiros minutos de consulta, de me falar essa informação. Aham. E era pior, Eu queria- era a informação. Eu falei, poxa, Informação isso você não me principal. falou, então. Aí pedi vários exames de sangue para ela. Quando ela voltou na semana seguinte, um teste de intolerância à lactose gravíssimo, Sim. várias vitaminas baixas, uma anemia gravíssima por falta de ferro, Olha isso. vitamina Cabelo B12. caindo. Isso aí, fracasso. Todo bagunçado. o Era, exame. era a ponta do iceberg, era perder 4 quilos, mas tudo para Tudo baixo. Eu isso aí. falei, olha, você tá com queda de cabelo? Tô.
Como você tá Cansaço acordando? Não acordo. Fadiga. Morto o dia todo. Só é muito comum, funciona. muito comum. Muita acne. Dias depois ela já me mandou um feedback dizendo que o intestino tinha melhorado muito, Olha que que estava legal. mais Feliz. disposto com a reposição de vitaminas. E ela mandou, Rafa, era só perder 4 quilos, você me consertou. Gente, Todinho. Isso é que maravilhoso. tratar intestino salva até casamento, né? Porque quem não faz cocô fica enfesado. Enfesado. literalmente. E a mulher brava ali o dia todo. Então, tratando o intestino, Cansada, você vai ficar né? mais feliz, né? Anêmica, ela tava, Exatamente. Rafa, eu tô Sim. cansado, eu chego em casa, eu não aguento fazer nada, sabe? Eu tô pedindo delivery porque eu não aguento cozinhar, eu não Isso aguento aí, fazer aí nada. entrou no então. ciclo. Então a E pessoa aí- tem que saber isso. E eu acho que é papel fundamental do médico, do nutricionista, a gente entender isso, ouvir o paciente. E não só prescrever. Parabéns. Não é assim? A partir do momento que você deixa de prescrever e vai ouvir mais esse paciente, você pode ter certeza que a receita vai ser muito menor. Pode ter certeza que a medicação muitas vezes nem vai ter. Não é né? Porque medicação, você- né? É uma vitamina, Exatamente. é um Sim, probiótico, é uma suplementação, bactéria. isso uma... E a gente tem que parar com isso de só medicar. A gente tem que tratar a base, sabe? Eu acho que isso que é o bacana da gente, desse papel nosso, sabe? É um papel muito bonito, porque a gente tratar a base vai evitar com que lá na frente ele tenha que usar milhares de vários medicamentos ali. Vai ter um medicamento para dormir, um medicamento para fazer cocô, um medicamento para sorrir. E pode medicamento- prevenir inúmeras doenças também, né? Na Exatamente. alimentação. Eu vejo todos os dias lá no nosso prontuário virtual, cara, e é assim, incrível mesmo, porque Sim. raros médicos, eu recebo receitas de médicos todos os dias, né, encaminhados por pacientes, e raros médicos que trabalham com a medicina da parte realmente estética prescreve uma vitamina para paciente, um antioxidante oral, o probiótico, de fato, repõe, analisa o exame de sangue para repor uma vitamina, né, ou seja, Sim. a maioria dos colegas que eu conheço já sentam na maca e já vão fazendo E às os vezes procedimentos, né? E não fazem uma E a gente anamnese vê que tá completa. tudo ligado. Queda de cabelos, tem que investigar a deficiência Nossa, nutricional, parabéns, porque é incrível. essa parte toda. muito Essa parte legal do isso intestino mesmo. que a gente conversou. A vitamina D, a gente sabe que hoje a vitamina D um pouquinho mais alta, ela diminui até alguma recorrência de Sim. doenças autoimunes que Sim, eram muito sim. intensas. Verdade. E é muito importante suplementar. E eu fico todo bobo vendo ela prescrevendo essas coisas ali, que eu falo, gente, ó, se você for na Carla, eu tenho que ver a receitinha que ela te prescreveu, porque sim. ela trata assim de dentro pra fora. Comigo E eu também. tenho que olhar, a Às gente não vezes prescrever, às vezes, a coisa que ela prescreveu. assim mesmo. Então, aconteceu isso até esses dias, assim. Amor, olha só, o que você prescreveu para tal pessoa? Porque eu não estava conseguindo abrir o prontuário que tinha dado um probleminha. Depois eu achei, eu falei, não, consegui achar aqui. E estava lá todos os probióticos. Tinham a questão das vitaminas. Os antioxidantes. Os antioxidantes para Isso. desinflamar a paciente. Isso é lindo, gente. Então é você ter Ela linha de tinha uma raciocínio, não só retenção medicar. também, que a gente passou Exatamente. medicaçãozinha, um E era um suplemento, na blend verdade, de antioxidantes fitoterápico. ali, lindo, que você tinha pra melhorar a você retenção. prescreveu para o paciente. E assim, eu fico todo orgulhoso. Eu acho isso Várias muito legal. pacientes- Eu Esse estudo com ele, viu, diferencial. gente? Eu estudo com ele. Ela vai nos congressos comigo, ela sempre gosta de ficar ali quietinho ouvindo. Eu chego, ela quer saber. É, sempre Eu acho gostei legal que eu dessa chego, ela parte. fala, e aí, o que tem de novidade? O que eles entraram? Tem algum Tá suplemento novo? O que eles falaram mais? E isso é muito legal porque é um diferencial, sabe? Hoje em dia, os médicos estão muito desacostumados a só medicar e a gente tratar a base é muito legal. E a pessoa melhora como um todo, né, cara? Eu vejo as Sim. pacientes chegam lá no consultório. Essa semana aqui a gente tem aqui uma paciente em comum. Ela falou, Rafa, eu fui na Carla, mas eu achei que eu já ia sentar direto na maca e mexe aqui, levanta aqui. Uhum. Ela me pediu exame de sangue, viu o que exame legal. de sangue, Sim. prescreveu algumas coisas, sentou na mesa primeiro comigo, né? Não foi só Foi lá marcando direto, e né? Isso, às vezes Não, é a incrível. paciente, muito paciente, que às vezes vai direto para fazer um procedimento. já senta ali na maca Eu direto. começo a conversar, começo a entender a história, eu falei, não, vamos É ali pra outra cadeira, coisa, porque né? a Vai gente pra vai outra conversar cadeira. primeiro. Porque não adianta a gente fazer o procedimento, o paciente não tem resultado. E às vezes ele precisa de outra coisa. Né? Exatamente. E suplementando aquela parte toda, o resultado vai ser eficaz. Eu já vi você então, com um paciente. o que precisa é isso, entregar resultado, né? Eu já vi você com um paciente que te procurou pra fazer uma coisa que vê de internet Sim, sim. e na hora fala, não, mas Às vezes um botox, você, né? não Não, precisa, você não precisa disso, você precisa Exatamente. disso. Isso Isso é seria comum, errado isso é pra comum. você. Não, e eu acho interessante isso também, porque hoje em dia não tem mais desculpa, sabe? Antes, às vezes, você via um nutricionista, um médico de longe, você sonhava aí. Hoje tem a telemedicina. Hoje a Telemedicina. gente atende por tele, você atende por tele, sabe? Então, assim, às vezes você está assistindo a gente lá do Rio de Janeiro e quer fazer uma consulta com o Rafa, pode marcar. Você vai ter uma alimentação, ele vai olhar no seu olho, você pode ter certeza, e vai estar te acompanhando também, assim, porque isso é muito legal. Não tem desculpa. Ah, eu Verdade. queria consultar com fulano ou com ciclano. Tem como hoje, gente. Então, assim, não é só você, porque na minha Sensacional. tem nutricionista. Sim. Tem como. Tem você- acesso. hoje em dia. Graças a Deus,
foram uma das coisas que evoluíram né, nos últimos anos e nos permite a gente fazer isso. Esse atendimento humanizado, mesmo que seja pelo celular, sabe? Isso, gente, mas procurem profissionais bons, procurem nutricionistas sim. que entendem do assunto. Porque eu pego muita coisa, assim, surreal, sabe? Assim, às vezes a pessoa só fica contando caloria e tá esquecendo que dentro daquele alimento que tem aquela caloria baixa, tá lotado de coisas ruins, sabe? Então, assim, não é nem contar caloria, né? Lógico que a caloria tem que ser contada ali pra gente ter um balanço energético, né? Pra queima. Mas você trocar caloria por qualidade também não é legal. E muitas pessoas ficam até em aplicativos hoje em dia. Sim, eu vejo isso. Ficam olhando, né? Às vezes acertam, tá? Sim, eu recebo várias pessoas que já chegam ali com planos alimentares que elas montaram com uma base muito boa. Eu elogio muito isso, né? Porque é raro da gente ver uma pessoa com informações sobre suplementação ou com home care já relativamente correto. Mas a quantidade de erros que eu vejo todos os dias, erros grotescos, fácil, isso né? Então eles já vão... absurdos, trocas inadequadas, substituições de alimentos de baixo valor calórico. Verdade. E isso é muito sério, pessoal, porque isso pode acarretar muitas doenças lá na frente que vocês não fazem ideia. Desde a sarcopenia, como depressão, como enfim, compulsão, anorexia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com esse balanço energético, porque é aí que seu corpo vai funcionar e você vai ter resultado firme, né? E principalmente, Paulo, quando a gente consegue fazer a pessoa entender que ela pode comer de tudo um pouquinho, o resultado dela se torna tão mais sustentável. Verdade. Eu vejo pacientes que eu não atendo há meses ou há anos na rua e falo, Rafa, mas eu consegui manter muito bem, porque... Eu não estou indo lá porque eu não estou indo porque eu estou bem. Você me ensinou né? a comer de maneira correta, tem me cuidado. Né? Ó, quando eu dou uma fugidinha, mas eu já volto, eu já troco ali que você me deu de opção. Exatamente. Então... quando a gente ensina de fato para a pessoa o caminho adequado em relação à alimentação, se torna muito mais leve, se torna muito mais sustentável, e como a gente estava falando, né? Gera menos frustração, gera menos culpa, a pessoa consegue sustentar de uma maneira muito melhor. E eu acho que é esse que é o caminho aqui desse bate-papo de hoje, assim, a gente mostrar para o pessoal de casa que você não cometer loucuras, né? Você não você mesmo preparar um plano alimentar, o caminho é você procurar um profissional bom, né? Porque profissional, assim como toda profissão, tem profissionais ruins, então você procurar um profissional bom que te entenda, que te olhe no olho, com certeza, que sabe tratar essa base sua, e eu acho que é isso que é o caminho, e essa mensagem que a gente queria passar para vocês, para não cometer loucuras e não evitar fazer coisas sozinhos. Você vê isso todos os dias, né? A pessoa chega a falar, Rafa, eu já fui em 3, 4 pessoas e não deu certo, determinado sintoma não melhorou, eu até fiquei pior com determinado efeito colateral de medicamentos. A gente estava conversando sobre isso ontem, né? A pessoa saiu pior do que chegou. Então, exatamente. Quando você ouve o paciente de maneira integrada, isso funciona muito melhor, você entende a demanda de fato dele. E eu acho que é isso que o pessoal de casa tem que entender, não é, Rafa? E qualquer coisa, grita o Nutri, que eu tenho certeza. Com certeza. E é legal também procurar um nutricionista que você tenha uma acessibilidade ali também, né? Porque muitas vezes você vai em um que ele nunca mais te atende e você está com uma dúvida. E às vezes é uma dúvida séria, porque às vezes você, vamos supor, às vezes a gente acha que é bobeira uma dúvida com o nutricionista, mas não é. Às vezes o paciente está tomando um antibiótico. É muito importante. Às vezes ele entrou com um antibiótico, né? Às vezes, sei lá, evoluiu com uma pneumonia, entrou com antibiótico. Ele tem que conversar com o nutricionista, porque isso vai fazer diferença no tratamento. Não é só ligar para trocar o cardápio, não né? é essa dúvida que eu estou falando assim. Eu acho que você tem que ter essa amizade com o nutricionista. Isso. O nutricionista tem que ser seu amigo. Não é, Rafa? E não é à toa que ele é nosso amigão aí há quase 10 anos. Nossa, uma honra. Fazendo um trabalho lindo. Né? Eu sempre fui fã dele. Eu lembro que quando eu chamei ele para o Instituto, eu já cheguei sendo fã do trabalho dele. E a gente já trocava muitos pacientes. Já trocava, verdade. E eu falei, Rafa, vamos lá. A gente está montando um instituto agora, que é a sua cara, você está com a gente no nosso time. Que bacana, uma honra. E hoje a gente está aí há quase 10 anos com o Rafael. Juntos, né? E ele tem também a clínica dele em Vila Velha, então ele atende em Vila Velha. Em Vitória ele atende no Instituto Lessa. E estamos aí tantos anos, confio de olhos fechados nesse profissional aqui que eu tenho certeza que inspirou muitas pessoas a fazerem a nutrição, inspira até hoje muitos nutricionistas, não é à toa que ele não para de dar aula, ele não para de ser chamado para palestra, e a agenda sempre cheia, e é um orgulho ter você no Instituto Lessa com a gente, meu amigo, obrigado de verdade. Obrigada, Rafa, por tudo. Uma honra mesmo. E, gente, vamos encerrar mais um Pode Perguntar, e obrigado para quem ficou aqui com a gente até agora.
E Já teremos novos episódios com novos participantes. Continue enviando as perguntinhas. E não esqueçam de mandar as perguntinhas pra gente. Quando a gente colocar o link lá, dúvidas, que a gente tá aqui pra tirar a dúvida de vocês e levar saúde pra todo mundo em casa, não é? Isso aí. É isso, pessoal. Beijão, pessoal. Obrigado. Muito tchau, obrigado. Tchau.